Vamos lá para essa questão aqui, que é a prova de que o Enem não é só interpretação. Se você conhecer o que é que está acontecendo nessa situação, inserir-se no meio dessa situação, que é um joguinho, na verdade, né? Para quem jogava aquele joguinho de cartas, Yu-Gi-Oh!, enfim, Pokémon, né? Que tem o ataque e a defesa, vai se identificar bastante com essa questão, porque vai entender a lógica sem precisar ficar voltando várias vezes na questão. Mas eu vou ler com você como se fosse a primeira vez, e eu espero que vocês entendam toda a organização e toda a montagem. Vamos lá, olha o que a questão me diz. Deixa eu pegar aqui minha caneta. Em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as forças de defesa e força de ataque de cada participante. A força de defesa de cada jogador, olha como vem detalhado isso aqui, eu vou ainda sublinhado. Ó. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado da sua experiência. Então a gente pode escrever aqui uma fórmula, uma equaçãozinha que defina isso. Ou seja, eu vou dizer que D é defesa, tá? A defesa é diretamente proporcional. Toda vez que a palavra do Enem vier com essa ideia de diretamente, a gente vai colocar na mesma linha do que a gente está analisando. Como assim? A gente está analisando a defesa. E essa defesa é diretamente proporcional ao nível. Então, ó, o nível, ela vem aqui, ó, nível, certo? E ao quadrado de sua experiência, ou seja, vezes a experiência ao quadrado. Essa é a primeira lógica que a gente precisa montar nessa situação aqui. Montamos a fórmula da defesa. A gente vai fazer a mesma coisa com o ataque. Enquanto sua força de ataque é diretamente proporcional também, ó, à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Repare que mudamos. Então, a força de ataque ela é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Então, é nível ao quadrado. Então, repare que a gente mudou aqui a lógica, tá? Vamos seguir. Nenhum jogador sabe o nível ou a experiência dos demais, óbvio. As cartas são aleatórias, né? São tiradas na hora, ninguém sabe, até porque está na nossa mão. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1 com a experiência 1 e possuem força de ataque 2 e nível de defesa 1. Vamos anotar isso aqui. Os jogadores iniciam, então eu boto aqui, ó, início. Eles iniciam nível 1, experiência, botar experiência 1, ataque 2 e defesa 1. Eles começam assim. Aí vamos lá. Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar a sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para o confronto, sendo desafiante considerado atacante. Então, quem desafia tem que ter mais ataque para ganhar a defesa do cara. Comparam-se, então, as forças de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado, que eu acabei de falar. Então, se você está atacando, você tem que olhar seu ataque para ser maior que o da defesa do cara para poder ganhar a carta dele. E é isso que ele fala aqui. Então, repare como já reduzi minha leitura, porque eu já sei o que está acontecendo. O vencedor do desafio aumenta seu nível em uma unidade, ó. Depois que ele vence, ele aumenta o nível dele em uma unidade. E caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade. Aí ele traz uma outra informação muito importante. Durante o jogo, o jogador 1, vou botar aqui embaixo, ó, jogador 1, ele tem nível 4, experiência 5. Ele vai atacar o jogador 2, que tem nível 2. Então, o jogador 2 tem nível 2 e experiência 6. E ele afirma que o jogador 1 venceu esse confronto porque a diferença entre as forças de ataque e de defesa do oponente era. Então ele quer a diferença do ataque e da defesa. Ele já diz que o jogador 1 ele ganhou o nosso combate aí, certo? Então aqui a gente precisa ter em mente uma parada. A gente montou essa primeira fórmula de acordo com a primeira frase ali que a gente estava fazendo. Só que toda vez que a gente montar uma fórmula do Enem e a palavra for diretamente ou inversamente, a gente precisa multiplicar essa nossa equação sempre por uma constante. Posso chamar de A, de B, de K, enfim. Eu vou chamar, só para diferenciar, de A, e a de baixo eu vou chamar de B. Até porque as constantes são diferentes, quer dizer, elas podem ser iguais, mas a gente costuma dizer que elas são diferentes. Então o que acontece aqui? Montamos essa ideia com diretamente proporcional. Lembre-se, diretamente na mesma linha do que a gente está escrevendo. Se fosse inversamente, seria em formato de fração, tá? Quem é inverso fica no denominador. Então pega essa estratégia. Tem outros vídeos aqui no canal que eu também explico isso. E no final das contas, eu multiplico pela constante. A mesma coisa eu fiz embaixo, no final das contas eu multipliquei pela constante. Então o primeiro passo que a gente precisa ter em mente aqui é o seguinte. Descobrir quem são essas constantes. Quem é A e quem é B.
E aí o que é que a gente vai utilizar para descobrir essas constantes? Pegar o valor inicial, que são esses aqui, ó. Então a gente vai utilizar esses valores iniciais para achar as constantes. Se no início, nível 1, experiência 1, ataque 2, defesa 1, a gente vai pegar cada parte dessa, substituir em cada forma para achar A, depois achar B. Se eu substituir nessa aqui, gente, defesa é 1, então vai ficar 1 é igual. Nível é 1. Experiência é 1 também, só que está um quadrado, 1 ao quadrado é 1. Vezes A. Repara comigo que isso aqui é fácil de visualizar, vai ficar 1 igual a A. Então a gente já achou que A é 1. Acabou. Deixa eu ver se está cortando para vocês. Está cortando um pouquinho só. Puxar um pouquinho para cá a questão. Pronto. Então a gente já tem em mente ó, que A é 1. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou fazer B. Na de baixo a gente tem ataque. Ataque é 2. Experiência é 1. Vezes nível é 1 ao quadrado. Vezes o B. Repara comigo. Isso aqui tudo vai dar B, né? Porque 1 vezes 1 vai dar 1. 1B é igual a 2. Então B é igual a 2. Achamos B. Ou seja, a gente já tem A, a gente já tem B, então a gente consegue armar uma fórmula inicial. Como seria essa fórmula inicial? Eu vou escrever essa aqui embaixo para a gente não precisar mais olhar para esses A e B. Ó. Então, nossa fórmula inicial vai ser o seguinte. Ó. Defesa é a mesma coisa de N vezes E ao quadrado vezes A, que é 1. Eu não vou escrever. E o nosso ataque, ele é E vezes N ao quadrado vezes B, que é 2. Só que eu vou botar esse 2 aqui na frente para ficar mais bonitinho matematicamente escrito, certo? Então, nós chegamos a essas duas fórmulas. A gente não precisa olhar mais para nada de cima. Você pode fingir que não serve mais de nada. Porque a gente vai precisar nos concentrarmos aqui embaixo. Ó. Vou até subir toda a questão para a gente ganhar mais espaço ainda. A gente vai precisar só se concentrar aqui. Por quê? A gente tem a fórmula inicial agora e a gente precisa aplicar essas informações. Ele me fala que o jogador 1 tem nível 4 e ele vai atacar. Então, se ele vai atacar, eu tenho que usar a fórmula de ataque, que é 2 vezes E vezes N ao quadrado. Então, A vai ser igual a 2 vezes... A experiência do jogador 1 é 5. Então, vai ficar vezes 5 vezes N ao quadrado, que é 4 ao quadrado. E esse jogador 2 ele vai ser defesa. Então, tem que usar a fórmula de defesa para ele, que é N vezes E ao quadrado. Só que o N dele é 2 e o E dele é 6, que vai ficar ao quadrado. Então, aqui a gente vai ter ó, 10 vezes 16... E na defesa aqui a gente vai ter 2 vezes 36, certinho? Aqui fica fácil. 16 vezes 10 vai dar 160 e a defesa do de cá vai dar 72. E aí, o que ele quer? A gente já percebeu qual foi o ataque do A, do 1 e qual foi a defesa do 2. Óbvio que ele ganhou, porque a questão também já disse e a gente percebeu realmente que ele ganhou. Tem mais ataque do que defesa. Só que ele falou que ele quer diferença. Então, o que a gente faz? 160 menos 72. Isso aqui a gente pode pensar de duas maneiras. Fazer a conta normal, ou caso vocês estejam treinados, você pode fazer o seguinte. Ó. Se fosse 80, seria 80 a diferença. Se aqui fosse 80, seria 80 a diferença. Só que é 72, então é menos. Então minha resposta vai dar maior. Então minha resposta vai ser maior que 80. Então só poderia ser ou 88 ou 112. Mas a gente percebe logo que é 88. Letra B. Certinho? Então é uma questão muito longa, mas não é uma questão tão difícil assim. Se você conhecer o formato desse jogo, já acelera bastante o procedimento. Então é por isso que é necessário vocês terem repertório de matemática também. Então, leiam questões desse tipo, façam mesmo, anotem, voltem o vídeo com calma para anotar essas dicas do diretamente proporcional e inversamente proporcional. E se tiver alguma dúvida, é só perguntar aqui embaixo que eu vou te ajudar. Valeu? Tamo junto e vamos para a próxima. Fique ligadinhos que sempre vai ter novidade por aqui. Curta, comenta e compartilha, porque isso me ajuda também. Beleza? Valeu, vamos para a próxima.